Olá, galerinha, aqui no canal Biscoito Esperto e hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo de 2022, que na verdade vai ser sobre coisas que aconteceram em 2021. Hoje eu vou falar sobre as minhas leituras dos meses de novembro e dezembro. Por que eu vou falar sobre 2 meses em um vídeo só? Eu esqueci de fazer o vídeo de leituras do mês de novembro, simplesmente cheguei assim, era mais ou menos no meio de dezembro, e eu percebi, cara, eu não gravei um vídeo sobre o que eu li em novembro. E daí, já era, dia 13, 14, e eu pensei, eu acho que agora é tarde. Mas eu queria falar sobre as minhas leituras de novembro de qualquer jeito. Então eu decidi fazer 2 meses em um vídeo só. Eu tenho então essa meta mensal de ler pelo menos 1000 páginas por mês e eu vou dar um spoiler aqui agora. Eu consegui cumprir essa meta no mês de novembro, mas eu não consegui cumprir no mês de dezembro. E foi o único mês desse ano em que eu não consegui cumprir. Infelizmente, faz parte. Na verdade, não existe nenhuma punição no caso de eu não conseguir cumprir essas 1000 páginas mensais. É só, é uma meta mais no sentido de me incentivar a continuar lendo com certa frequência. Porque antes de eu colocar essa meta de 1000 páginas por mês, eu costumava querer ler 4 livros por mês. Só que daí eu sempre caía na armadilha de tentar ler 4 livros de 200, 300 páginas pra conseguir ler livros mais curtos e terminar os 4 livros. Então acabava que eu nunca lia livros muito grandes, eu nunca lia clássicos, enfim. Mudando isso, eu consegui começar a ler mais livros longos, então eu demoro 2, 3, quase 4 meses para ler livros longos, principalmente quando são clássicos. Só que agora eu consigo ler esses livros, porque eu chego no final do mês, eu li 100 páginas dele, ótimo, não tem problema. Eu li outras páginas de outros livros e aquele livro longo, difícil, complexo, eu continuo lendo mesmo que seja aos poucos, e isso pra mim é o meu objetivo desse desafio das 1000 páginas, e eu cumpri ele assim com sucesso, porque realmente desde que eu comecei esse desafio, a minha qualidade de leituras aumentou, eu consegui ler livros mais longos, eu consegui ler grandes clássicos, livros que antes eu deixava de lado por achar muito complexos, por achar que eu não ia conseguir dar conta de ler aquele livro e mais outros 3 livros que era pra completar, os 4 livros por mês. Então é isso, não existe punição nem nada, e ano que vem eu vou continuar tentando ler 1000 páginas por mês. Se não der certo, acontece, não tem problema, mas eu vou me esforçar pra conseguir. Como sempre, eu vou mostrar os livros que eu li e falar quantas páginas eu li deles. No final de falar cada mês, eu vou também dar o total de páginas lidas naquele mês. Eu vou começar então com os livros que eu comecei e terminei de ler no mês de novembro. Primeiro de tudo, eu quero mostrar esse livro aqui, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu comecei e terminei no mês de novembro e ele tem 308 páginas. Ele não é muito longo, é um livro que eu esperava muitas coisas. Eu acho que ele tava com uma hype enorme em volta dele, porque ele foi publicado pela Tag Livros primeiro, veio numa edição especial, super bonita e tudo mais, e depois ele foi publicado aqui nessa edição pela Bertrand Brasil. Essa edição também é muito bonita, esse livro inclusive ele brilha no escuro, e tem aqui uma capa que combina muito com a história, por incrível que pareça, e aqui letras brilhantes, então pra mim é uma edição muito boa, mesmo que não seja uma edição especial como são os livros nas edições da Tag. As pessoas falavam tão bem desse livro que eu fui esperando uma história, assim, fenomenal. E é um livro legal, é um livro interessante, mas eu honestamente não achei tudo isso. Basicamente o livro é sobre uma mulher chamada Nora Seed, ela tem 30 e poucos anos, eu acho que quase 40 anos, e ela tá num momento bastante complicado da vida dela. Ela não conversa com o irmão dela, os pais dela já são falecidos, ela acaba de perder o emprego, e quando o gato dela morre, gente, isso não é spoiler, tá? Isso acontece nas primeiras 2 páginas do livro. Quando o gato dela morre, ela se sente tão inútil, culpada, triste, desolada, que ela pensa que a vida dela não tem mais sentido e ela decide cometer suicídio. As primeiras 15 páginas desse livro são muito gráficas, são momentos assim desesperadores. Acontecem várias coisas ruins com a protagonista, uma seguida da outra, e você, como leitor, não tem tempo pra respirar. Eu me senti até um pouco gatilhada com essas coisas, porque, nossa, tem coisas ali que são muito pesadas. Eu acho que uma pessoa que já teve depressão, ansiedade ou que já teve pensamentos suicidas tem que ler esse livro com, assim, cuidado, porque é um livro pesado. Inclusive, eu acho que a editora falhou um pouquinho em não colocar um aviso de gatilho. Não precisava nem ser dentro do livro, podia ser aqui fora, colocar temas, suicídio, overdose, enfim. Porque, na minha opinião, é uma leitura, em certos momentos, bastante pesada. Mas, enfim, a Nora, ela tenta cometer suicídio, só que, ao invés de realmente morrer, ela vai parar numa... Existem várias interpretações do que seria isso, mas eu interpretei, de certa forma, como uma alucinação da mente dela quase morrendo, que ela vai parar numa biblioteca em que cada livro que ela abre mostra ali como seria a vida dela se ela tivesse tomado decisões diferentes. Então ela tem vários arrependimentos, né? Ela se arrepende de não ter sido uma nadadora olímpica, de não ter sido uma rockstar, ela se arrepende de não ter sido mais próxima dos pais, do irmão, enfim. E daí ela vai vendo vários livros diferentes em que ela teria tomado decisões diferentes. Outro
livro que eu comecei e terminei de ler no mês de novembro foi o livro Os Garotos do Cemitério, do Aiden Thomas. Eu já falei desse livro aqui mais recentemente no meu vídeo de melhores leituras do ano, do top 10, porque esse livro ficou em 10º lugar. Por isso, eu não vou me alongar demais falando desse livro de novo. Mas assim, pra quem não assistiu o outro vídeo, vai assistir. Mas pra quem não assistiu ainda, esse aqui é um livro que fala muito sobre cultura latina, né? Não só sobre cultura mexicana. E o nosso protagonista é um jovem chamado Yadriel. Foi impedido de se iniciar na religião do povo dele, porque ele é um menino trans. Para as pessoas da religião dele, homens e mulheres têm os seus papéis bem específicos, né? Os homens são libertadores de almas e as mulheres são curandeiras. Todos trabalham ali ao redor dos mortos, por isso que eles moram no cemitério. E o personagem principal, por ele ser um menino trans, ele não aceita ser iniciado como curandeiro, porque isso é um trabalho feminino. Mas as pessoas da religião não querem iniciar ele como um libertador de almas, porque ele nasceu com a genitália incorreta na cabeça deles. Então, o Yadriel tenta se provar para essas pessoas durante o livro. Mas é muito mais do que apenas um livro LGBT. Na verdade, só sendo livro LGBT foi o que fez eu querer ler. Eu acho que são livros que a gente precisa dar espaço cada vez mais nas nossas leituras. O livro vai muito além disso. É um livro de mistério, de aventura, investigação. Tem elementos bizarros, tem até um terrorzinho. Tem muita cultura, muita sabedoria ancestral. E principalmente é uma história divertida de se acompanhar e com uma mensagem, pra mim, bastante positiva. Eu com certeza daria esse livro na mão de um adolescente a partir de 13 anos pra ler, porque eu acho que a partir dessa idade já consegue entender bem os temas desse livro. Agora eu vou mostrar 3 livros que eram leituras em andamento em novembro, mas eu terminei os 3. Então eu vou falar deles já terminados, tá? O primeiro deles é o Imperador Deus de Duna, que em novembro eu tinha lido 148 páginas, mas em dezembro eu concluí lendo mais 178. Eu não vou fazer essa soma agora, mas eu vou escrever aqui essa soma. Eu comecei a ler esse livro, se não me engano, em outubro. Li em novembro e terminei em dezembro. E olha, eu amei. O Frank Herbert, ele é um gênio. Eu já falei muito dele também no meu vídeo de top 10 melhores leituras, mais especificamente porque Duna, que é o primeiro livro dessa saga, ficou em 4º lugar. E assim, Imperador Deus de Duna, é difícil falar dele sem dar spoiler dos outros 3 livros, mas eu vou tentar. Ele é um livro muito diferente dos 3 primeiros da saga, porque é um livro que se passa muito tempo depois da saga original. Então os personagens que a gente conhece em Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna, eles já não estão mais aqui nessa narrativa e a gente tem que se acostumar com personagens novas, vivendo num contexto histórico, cultural e afins que é bastante diferente. A gente já pensa que é uma história de ficção, que se passa no futuro, num universo bastante diferente do nosso. Então, obviamente, é uma história que a gente não conhece, a gente tem que se adaptar de novo à escrita do Frank Herbert. Quando você começa a ler Duna, você tá ali, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse livro é muito estranho. E daí você se acostuma, lê o segundo, lê o terceiro, e no 4º livro você tem que se acostumar de novo com tudo, que é bastante diferente. Eu adorei esse livro porque ele é um livro com bem menos ação que os outros, mas eu particularmente gostei muito disso. É um livro que tem muito mais tramas políticas e conversas e filosofias do personagem principal, que eu não vou dizer quem é porque eu acho que isso é um spoiler. Pra mim, esse livro foi maravilhoso de ler, porque eu gosto desse tipo de coisa. Eu adorei esse livro, dei 4 estrelas pra ele, foi uma leitura incrível. Estou bastante ansiosa pra ler o 5º livro, que é o Hereges de Duna, que eu pretendo ler no começo de 2022. Mas quando eu digo começo, eu digo assim, março, não tô com tanta pressa assim não. Agora eu vou mostrar um livro que eu comecei a ler em novembro e terminei em dezembro, que é o livro A Canção de Aquiles, da autora Madeline Miller. Eu comecei a ler em novembro e eu li 186 páginas em novembro, e em dezembro eu terminei e li 150 páginas. Esse livro aqui, ele é uma releitura da Ilíada, né, de Homero. Então ela conta a história do nosso grande herói, que é o Aquiles, que é um semideus filho da deusa do mar, mais ou menos, uma ninfa do mar, que é a Tétis. Esse livro, ele é o 2º livro que eu leio dessa autora, o outro livro é Circe, e Circe, inclusive, também entrou no meu top 10 de melhores leituras de 2021. Essa autora, ela, pra mim, ela é genial. Ela consegue pegar elementos da mitologia grega e trazer eles pra uma narrativa bastante diferenciada. E assim, são livros que se passam na época da antiguidade, digamos assim. Até porque, assim, os mitos gregos, eles não eram reais, óbvio, eles eram mitos. Então não é como se eles tivessem acontecido em tal época, assim por diante. Mas ela consegue resgatar uma coisa que a gente imagina que seria essa época em que essas coisas aconteceram. Esse livro foca então na vida do Aquiles, porém ele é narrado pelo Patroclo, que na verdade ele é o companheiro, do Aquiles. Na Ilíada ele aparece como um companheiro de armas, mas nessa história o Patroclo
Patroclo, ele é meio diferente. Ele é o par romântico do Aquiles. O Patroclo, então, ele começa a narrar sobre a vida dele, como ele era quando ele era criança. Um dia, o pai dele tentou fazer com que ele se casasse com Helena de Troia, só que Helena acabou se casando com o rei Menelau. Só que nesse momento em que ela estava sendo, entre aspas, assim, ofertada em casamento para vários homens, príncipes, reis e assim por diante, Odisseu sugeriu que todos os homens presentes ali quase nessa venda de boi que foi oferecer a Helena em casamento, ele disse assim: a Helena devia escolher um homem para ser o marido dela, ela vai escolher, não vai ser o pai dela, e todos os outros que estão aqui têm que jurar não ir atrás de meter o louco e querer matar o Menelau e... Quer dizer, né, ela ainda não tinha escolhido o Menelau, mas não podem querer matar o marido dela, não pode querer matar a Helena, e se um dia ela estiver correndo perigo, vocês têm que jurar aqui agora protegê-la. E o Patroclo, que tava meio perdido no churrasco porque ele era um adolescente, falou: tá bom, vou jurar, é isso aí. E anos depois, quando ele conhece Aquiles, ele já é adulto, meio que ele é convocado pra ir pra Guerra de Troia, porque a Helena foi sequestrada pelos troianos, então ela precisa ser resgatada, e como o Patroclo jurou por sangue que ele faria parte desse exército, ele tem que lutar na Guerra de Troia. O Aquiles, ele já tem uma vida paralela bem diferente, né? Ele não foi oferecido em casamento a Helena. Ele é um semideus e foi dito numa profecia que ele seria o maior dos gregos. Então, ele é um grande guerreiro e dizem que ele tem que seguir o destino dele, que é lutar nessa Guerra de Troia pra mostrar, porque afinal ele é o maior guerreiro de todos. Só que uma profecia diz que ele morrerá nessa guerra. Então o livro segue ali o Patroclo tentando cumprir a promessa de sangue dele e o Aquiles tentando provar que ele é o maior grego de todos os tempos, o maior guerreiro de todos os tempos. Eu não vou dar spoiler pra quem realmente não conhece nada dessa história, mas eu já conhecia o que acontecia na Ilíada e mesmo sabendo tudo o que acontecia, esse livro me arrebatou, eu me senti, assim, completamente envolvida pela história. As últimas 100 páginas do livro, 150 mais ou menos, são bastante focadas na Guerra de Troia. É a parte mais emocionante, mais visceral de todo o livro. Eu amei esse livro, eu dei 4,5 estrelas pra ele, e é uma leitura fantástica. Na verdade, eu mal posso esperar pra poder reler A Canção de Aquiles e reler Circe, porque foram 2 livros que eu amei ter lido em 2021. O próximo livro que eu vou mostrar é um livro que eu comecei a ler, eu acho que na verdade não foi nem outubro, foi setembro. Foi o livro Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Como vocês podem ver, ele é um e-book. Em novembro, eu li 112 páginas dele, eu já tinha começado ele antes. E em dezembro, eu li 180. Esse livro, ele é bem legal, muito interessante. Esse autor, ele é muito erudito, ele sabe muito do que ele tá falando. Mas uma coisa que me decepcionou é que eu realmente esperava que ele fosse falar da literatura num escopo mais mundial. E ele realmente começa falando sobre epopeia, sobre mitos gregos e assim por diante. Então ele fala sobre literatura oral e o começo da literatura escrita, mas chega um momento que ele se foca demais na literatura inglesa. Ele fala da Inglaterra, fala dos Estados Unidos, fala da Europa no geral também, mas ele esquece muitos outros lugares do mundo. Mesmo ele se focando muito nesses livros em língua inglesa, na literatura em língua inglesa, foi uma leitura que eu gostei muito. Esse livro, ele é uma breve história, então ele é muito básico. Ele te conta as coisas ali de uma forma bem simples, com uma linguagem muito fácil de entender, mas ele também não se aprofunda em nada. Então, se tem algum tema que você pega nesse livro que você realmente tem um interesse, vale a pena ir buscar por fora para saber mais, de forma mais aprofundada, sobre esses temas. Mas é um livro interessante para te introduzir a vários assuntos diferentes. Então, como eu disse, eu li 112 páginas dele em novembro e terminei em dezembro lendo 180 páginas dele. O último livro do mês de novembro é o livro O Egípcio, do Michal Authary. Na verdade, esse livro aqui eu estou relendo, eu já li ele faz um bom tempo. Eu lutei pra encontrar esse livro em português, até que eu achei essa edição usada. Essa edição é péssima. Ela tá toda descascada. Se você der uma olhada, ela tá toda descascada. E olha, eu só li esse livro uma vez antes. Ela tem um tamanho bem desigual, se você prestar atenção. Tá vendo que esse lado é maior do que esse? E o livro, ele já tá meio que descosturando conforme você vai abrindo. Enfim, essa edição é porquíssima. Como eu li esse livro já faz um tempinho, eu acho que foi em 2017, eu queria reler, porque eu lembro da história, mas eu não lembro perfeitamente, né? Claro, já li faz um tempo. Em novembro, eu li 47 páginas dele. Eu li só o comecinho, mas eu gostei bastante já. E em dezembro, eu continuei a releitura e li mais 43 páginas. No momento, eu estou na página 91 desse livro e eu tô gostando muito. Na verdade, eu acho que eu tô gostando mais do que na primeira vez que eu li. O Egípcio é uma história de um médico chamado Sinuhe. Ele começa contando que ele foi exilado numa ilha e daí ele começa a narrar a vida dele, desde o momento em que ele era uma criança e ele foi encontrado na beira de um rio, abandonado, e daí a mãe dele foi lá, adotou ele e os pais dele
criaram ele até que ele se tornou um médico na casa da vida do faraó. E daí, né, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrir por que ele foi exilado e terminou a vida dele sozinho naquela ilha. Então é um livro bastante triste e amargo desde o começo. Desde que o Sinohê é uma criança, já é só tragédia. Esse cara não tem um segundo de paz. Mas é um livro muito bonito, é uma história muito emocionante. É um dos meus livros favoritos da vida também, então eu tô muito feliz por estar relendo. Mas agora eu vou mostrar um livro que eu comecei a ler em dezembro, mas que eu ainda não terminei, que é o livro O Caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. Eu estou na página 85 dele, e é um livro que eu tava esperando muito pra ler, porque eu acompanho o podcast do Ivan desde que ele lançou. Eu não lembro que ano que começou, 2017? Eu não tenho certeza, mas eu sei que eu escutei o primeiro episódio tipo, um mês depois de ter sido lançado, porque um amigo meu tava, tipo, divulgando demais, e eu fui lá e ouvi. E eu acompanhei esse podcast em tempo real, conforme ele lançava, daí tinha meses sem episódios novos, porque ele tava pesquisando e montando os episódios, enfim. Quando saiu a série no Globoplay, eu assisti, eu amei. O final do podcast foi incrível, o Ivan entregou um trabalho jornalístico, assim, sem igual. Como eu já assisti a série, já ouvi o podcast, eu conheço essa história de cabo a rabo. Claro que eu não conheço tão bem quanto o Ivan, mas é uma história que desperta muito interesse e, com certeza, é uma investigação fantástica que o Ivan fez pra mostrar uma grande injustiça do judiciário brasileiro e mostrar uma trama política completamente maluca que aconteceu na cidade de Guaratuba, no Paraná, nos anos 90. Enfim, gente, esses foram os livros que eu fui lendo em novembro e dezembro. Então, em novembro, no total, eu li 1.151 páginas, que é uma quantidade ok, um pouquinho mais de 1.000. Mas em dezembro, eu li 636 páginas. Não consegui chegar nas 1.000, mas estou em paz com isso. Como eu disse, o que importa pra mim é a qualidade das leituras. Enfim, gente, esses foram os livros, então, que eu fui lendo nos últimos 2 meses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que em 2022 a gente possa ter leituras incríveis. Deixa aqui nos comentários que livro vocês leram nos últimos 2 meses do ano. Qual foi o último livro que vocês leram no ano, inclusive? O último que eu terminei foi o Breve História da Literatura. Mas o último que eu realmente sentei pra ler, eu acho que foi o Caso Evandro. Contem ali pra mim nos comentários, eu sempre leio e sempre respondo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha. E se você gostou muito, não esqueça de se inscrever no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.